Boa noite a todos. O meu nome é o Milton Visconde Júnior, eu sou atual CEO da Celera e também investidor na companhia, presidente do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo. Estou muito animado com esse evento, muito esperançoso que boa parte das discussões caminhem para novas alternativas em tempos de tanta limitação, de tantas dificuldades e de novos paradigmas. Não há como negar a importância do digital, independente de qualquer novo acontecimento. É uma tendência global, é uma tendência que veio para ficar e ela vai ser extremamente importante no enfrentamento das limitações. Eu gostaria de agradecer bastante ao nosso time, a toda a equipe, aos dois palestrantes, os dois doutores Rafael, que estão aqui para contribuir conosco, e desejar um excelente evento a todos e que o evento esteja alinhado com os anseios e com as necessidades tão necessárias para esse enfrentamento e para a saída desse momento e tempos muito melhores. Muito obrigado a todos. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Bruno Ferraz, trabalho na Celera Pharma. Hoje estamos reunidos para falar de marketing digital para profissionais da saúde. Olha que tema interessante, gente. Contamos com a presença do Rafael Trota, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, CEO da iMedicina. E não é para complicar, tem outro Rafael, o Rafael Lima, que é executivo Latam do LinkedIn. Então, primeiro, eu vou passar aí o bastão para o Rafael Trota, que vai conversar com vocês um pouco, e depois ele passa para o Rafael Lima, e após as duas apresentações, nós abrimos para as perguntas, tá ok? Vamos lá, Rafa. Obrigado pela gentileza, viu, Bruno? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Você é a Mônica representando a Celera. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui ao lado também do Rafael Lima, que a gente já deu uma palhinha anterior aqui à aula, já sei que está com um conteúdo bem legal preparado para a gente também, e agradeço o convite. Preparei uma aula com muito carinho para vocês, para a gente poder falar um pouquinho a respeito de marketing 4.0 e os desafios que nós, como profissionais da área de saúde, temos ao conduzir as estratégias de marketing, especialmente agora no universo digital. Eu espero colaborar um pouco com alguns dados, experiência que acabei adquirindo na frente do iMedicina, já há mais ou menos 8 anos lidando com marketing médico, desenvolvendo mais de 10 mil estratégias até hoje, e acompanhando clientes de perto nesses desafios. Já estão vendo minha tela ou não? Só dá um feedback aqui, Bruno. Então, sim, Rafa. Show de bola, pessoal. Então, deixei aqui, em primeiro lugar, um linkzinho para todo mundo baixar a aula se quiser. Pode bater o print da tela aí, que aí não precisa de preocupar com o conteúdo aqui. Eu preparei aqui alguns templates, alguns materiais que acho que vão ajudar bastante. E depois a gente, no final, vai ter tempo ainda para poder discutir e guiar essa conversa de uma forma mais assertiva. Então, vamos lá, né? O que você pode esperar de hoje, do que eu preparei para vocês? Primeiro, a primeira parte da aula, vou falar algo em torno de 60% do tempo aqui a respeito de marketing 4.0 e a relação que a gente tem com a medicina, né? Vou falar um pouquinho a respeito de conceitos e de lógica do marketing, porque aí fica mais fácil da gente interpretar o que é correto e o que é errado. Em segundo lugar, vou compartilhar com vocês um framework de marketing que a gente utiliza aqui no iMedicina. E um framework é como se fosse uma ferramenta, uma metodologia própria que a gente acompanha os nossos clientes e que funciona na prática. Acabamos condensando aí o resultado positivo dos clientes dentro de uma metodologia que eu acho que vai ajudar muita gente a sair do zero e entender o que precisa fazer. E, por fim, uma brincadeirinha aqui, que é um guia passo a passo para poder te ensinar a se frustrar com o marketing. E, obviamente, o objetivo é te ajudar a não fazer parte desse grupo. Os dados que eu vou compartilhar, eu já vou trazer um disclaimer aqui. Desde 2017, a gente roda pesquisas independentes aqui na empresa. Essas pesquisas têm, em média, 10 mil respondentes. E a gente acaba condensando isso e trazendo muita estatística, muito dado no dia a dia, que ajuda a gente a tomar decisão, inclusive também direcionar desenvolvimento de produto. Então, vou trazer aqui hoje dados das nossas pesquisas de 2019, que são os mais recentes, e como a gente carece de fontes confiáveis a respeito de marketing médico, a gente não tem muitos estudos a respeito do tema, né, estudos que a gente pode, de fato
conduzir ele aqui, né, a aceitar ele na nossa prática e na nossa condução, então eu estou trazendo dados próprios, na maior parte das vezes. Então vamos lá, começando. Falando um pouquinho a respeito do marketing e tirando esse misticismo que há sobre o tema, né? Esse slide aqui é um slide que vai mostrar para a gente o que eu estou chamando aqui de a mínima versão do marketing. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente vai ler a respeito de marketing, eu resumiria dessa forma aqui. Marketing nada mais é do que uma mensagem estratégica que é levada para um público através de um canal. E ele tem a função de influenciar o público a consumir um produto, ou no nosso caso aqui, um serviço. E o marketing ele tem uma função adicional que é, uma vez que a pessoa consumiu o serviço, ele vai ajudar na condução da jornada desse paciente no digital ou fora dele também no offline, para poder fazer apologia daquela marca, ou seja, divulgar, recomendar, o que acaba por amplificar a mensagem da própria marca. Então, eu tenho um consultório, uma clínica, um serviço de saúde, que tem uma mensagem para poder passar para um público específico. Pode ser no LinkedIn, pode ser no Facebook, no Instagram, pode ser através de um site, de um blog, de um podcast, rádio, TV. E esse público, porque viu aquela mensagem, acaba ficando um pouco mais tendencioso a consumir o serviço daquela clínica. Se ele gosta do serviço da clínica, ele acaba divulgando para os amigos. Se ele não gosta do serviço da clínica, ele acaba sendo um detrator, ele acaba falando mal a respeito daquela clínica, o que acaba amplificando e modificando a mensagem estratégica inicial. Quando a gente fala, começa a estudar um pouco sobre marketing, né, a gente vai ver lá, tem gente que fala os 4 P's do marketing, os 8 P's do marketing digital, independente de quantos P's você considerar, eles vão se encaixar dentro desses 5 pilares aqui. E para a gente poder começar, a gente tem que ter algumas premissas para poder falar em marketing gerando resultado. Por exemplo, eu tenho, para eu conseguir chegar em alguém, o meu público tem que estar nessa ferramenta que eu vou utilizar. Então, não adianta nada eu utilizar o LinkedIn, por exemplo, se 100% do meu público está em outras plataformas e não está dentro do LinkedIn. Não adianta eu falar em levar uma mensagem num canal qualquer, no Instagram, por exemplo, se o meu público não existe, se eu estou falando para um universo de pessoas muito pequeno e que não tem mercado para poder consumir aquele serviço oferecido. Em relação ao serviço, não adianta nada eu montar toda uma estratégia de marketing aqui com uma mensagem super bem feita para um público bem detalhado e definido, bem mapeado através de um canal legal, se o serviço ele não é necessário, se as pessoas não precisam do que eu tenho para poder oferecer. A gente também só vai conseguir fazer a apologia positiva se o serviço ele é bom e ele é compartilhável. Se eu quero falar a respeito daquilo, se ele é neutro ou mesmo um serviço indiferente no meu dia a dia, eu também não vou querer conversar a respeito dele. E a respeito da mensagem, a gente está percebendo que ao longo do tempo, essa mensagem ela tem que ser cada vez mais profunda, ela tem que ser genuína, tem que carregar valores e, de preferência, que seja uma mensagem única e diferente dos concorrentes, para poder diferenciar o seu negócio em relação a todos aqueles concorrentes que disputam com você um espaço no mercado. Sempre que possível, a gente coloca aqui, né, falar sempre o que você faz, o como você faz, mas principalmente o porquê você faz o que você faz. E essa mensagem com valores, carregada de simbologia aqui, ela tem um impacto muito maior para poder influenciar a decisão do público na tomada de decisão. Antes que a gente comece a aprofundar no assunto, eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos só para a gente poder separar algumas coisas. Primeiro, quando eu falo fazer marketing, na verdade o que eu quero dizer é assumir o controle de uma coisa que vai acontecer independente de você querer ou não, porque marketing ele acontece quando você tem um serviço ou produto, isso é natural. Marketing, a melhor definição que eu encontrei é esse número 3 que eu joguei no Google aqui e está me dando aqui, ó, conjunto de ações estrategicamente formuladas que visam influenciar o público quanto a determinada ideia, instituição, marca, pessoa, no nosso caso aqui, serviço. Então, o principal ponto dessa frase aqui, e a palavra-chave, é essa palavra estratégia. Então, eu trago aqui um primeiro conceito, que sem estratégia não há marketing. E a gente vai fazer um paralelo com a palavra publicidade. Publicidade é a estratégia de marketing, ou seja, publicidade é uma das ferramentas que a gente tem lá dentro do marketing, que envolve compra de espaço em um veículo de mídia para poder divulgar um serviço, aqui no nosso caso, com o objetivo de atingir um público e incentivá-lo a consumo daquele serviço. Então,
publicidade faz parte de marketing, marketing é onde está toda a nossa estratégia, é algo muito mais amplo, publicidade é basicamente o que eu posso falar aqui é espaço de mídia, é o que a gente compra para poder aparecer e levar as nossas estratégias de marketing para a prática. Então, provavelmente, né, tudo aquilo que você considera marketing e que já escutou as pessoas falando a respeito ali a respeito de eu faço marketing, né? Provavelmente não é. Às vezes é só uma peça, uma ação publicitária isolada que, no final das contas, não necessariamente pode estar fazendo parte de uma estratégia maior. Então, citei alguns exemplos aqui, uma fotinho no elevador, aquela publicação em redes sociais que é completamente descontextualizada com o que a empresa faz, de repente a pessoa começa a compartilhar conteúdos da especialidade ou da área de atuação ou algumas dicas, depois ela vai para outro lado completamente diferente, não segue uma linha estratégica. O que ela está fazendo aqui, no final das contas, são ações publicitárias. Empresas sólidas não vivem de ações de marketing. Empresas sólidas, elas vivem de estratégia de marketing. Se isso aqui tudo não estiver fazendo parte de um contexto maior, você não vai sair do lugar e é muito provável que você vai ficar completamente desanimado com os resultados que você tá tendo com o marketing da sua clínica. Assim como nós evoluímos, o marketing também evoluiu. E o marketing médico, especificamente, na nossa visão aqui do eMedicina, nem tanto. Quando a gente olha para a média dos médicos brasileiros, o que a gente percebe é que eles estão vivendo num tempo lá atrás, e para poder falar qual era esse tempo lá atrás, vou explicar um pouquinho a respeito da evolução do marketing. O marketing hoje, a gente, segundo o Felipe Cotter, que é um dos maiores estudiosos do assunto, a gente vive o que ele chama de marketing 4.0. No marketing 1.0, era aquele marketing lá vocês vão lembrar quando eu começar a dizer, né? As meias Vivarina, as facas Guinso, era um marketing extremamente focado no produto e ele tinha algumas características aqui que eram peculiares também pelos canais utilizados na época. É um marketing que a gente considera muito focado na questão da necessidade, então ele tenta explorar. Se a sua faca não corta mais, eu tenho a faca Guinso. Ele é um marketing muito focado na parte funcional, ou seja, nas funcionalidades dos produtos, então é muito descritivo e muito técnico. Quem é dessa época vai lembrar que o vídeo das facas Guinso, eles ficavam uns 10 minutos falando a respeito do tanto que a lâmina cortava, e era uma coisa assim, surreal a exploração disso no nível técnico. Conforme os marqueteiros eles foram evoluindo, e as marcas também foram evoluindo, elas foram percebendo que fazer só isso eventualmente ficava chato, massivo e não estava dando o resultado desejado. Começaram então a tentar transformar uma segunda etapa do marketing ali e evoluir aquelas estratégias para poder direcionar aquela mensagem para públicos mais específicos. Então, ao invés de eu mostrar a propaganda da Facas Guinso para todo o meu universo de público da minha televisão, por exemplo, da Rede Globo aqui, eu começo a direcionar aquela publicidade das Facas Guinso para um horário específico que concentra mais dona de casa, que provavelmente é o público que mais consome, que mais tem necessidade a respeito daquilo. Então, foi uma evolução natural que fez com que as marcas começassem a vender mais, ter mais consumo de serviço, ter mais consumo de produto. Há pouco tempo, mais ou menos 2000 ali em diante, a gente começa a ver que as marcas começaram a evoluir e entender que o marketing não é para um público, mas eu estou fazendo um marketing para uma pessoa. Eu tenho que entender que a minha marca ela tem que ter mais características humanas. Então, não adianta, por exemplo, eu compartilhar aqui os meus produtos se a minha empresa está sendo vinculada com o trabalho escravo na África. Então, eu passo como marca a ter uma responsabilidade social em torno daquilo que eu compartilho. Então, eu passo a ter valores, eu passo a caminhar para esse lado aqui, ó, ser mais emocional, ser mais humano. E agora, com o advento das tecnologias de digitalização, a gente vê uma transformação da forma de fazer marketing, que agora tem um canal digital, que faz um evento completamente digital, sem suporte de estrutura física. Estamos todos nós em casa. Antes, o marketing, a gente falava que ele era de 1 para 1. Significa dizer que ele era uma marca, eu como empresa comprava um espaço de publicidade na televisão e você, se quisesse assistir a programação daquela televisão, você era obrigado a ver aquela publicidade. E isso não tinha volta, né? Então, eu levava a informação para você.
Hoje, no mundo digital, o que a gente fala é que a comunicação ela é de N para N, ou seja, assim como eu, marca, levo informação para você, eu estou te dando um espaço para poder me responder. Hoje não existe mais publicidade sem resposta. Se eu escuto um posicionamento de uma marca, seja na televisão, no rádio, ou mesmo direto na internet, e aquilo afronta os meus princípios éticos e morais, eu certamente vou entrar em contato com essa marca e eu tenho um canal, assim como ela tem para poder me impactar, eu tenho também para poder impactá-la. Então, a via aqui ela é de mão dupla, o que coloca as marcas numa posição um pouco mais sensível, e elas, obviamente, têm que ter uma estratégia de comunicação para não fazer a coisa piorar. Quando eu digo que o marketing médico não evoluiu, acho que vai ficar claro para todos quando vocês vão lembrar de clínicas e colegas, né, que ainda estão parados aqui no marketing de produto e público-alvo, né, que são aquelas campanhas publicitárias. O mote principal daquilo é: olha, eu faço isso, isso e isso, se você quiser saber mais, agende a sua consulta. Eu até coloquei uma frase de brincadeira aqui que é: para de vender, né? Porque é nítido que quem faz uma publicidade desse sentido aqui, ó, com esse tom, ele não tem interesse em ajudar ninguém, ele tem interesse em vender serviço. E hoje, no marketing 4.0, esse não é o mote. As marcas que se destacam, elas vão muito mais elas avançam muito mais profundamente do que nessa superficialidade de discurso. Um exemplo de marketing que não gera repulsa é o marketing, essa peça publicitária fantástica da Magazine Luiza, né? Recentemente ela está circulando, teve um impacto aqui de mais de 800 mil pessoas na hora que eu bati o print da imagem, tá? E o tom da campanha é: ei, moça, finja que você vai fazer uma compra no app da Magalu, lá tem um botão para poder denunciar a violência contra a mulher. Para a Magazine Luiza, não interessa a sua opinião a respeito do tema. Ela tem uma opinião própria. E ao se posicionar dessa forma, ela toma vida. Então, no marketing 4.0, que no meu entendimento tem um excelente exemplo nessa campanha publicitária, o que a gente tem é que a marca que se expõe, que ela opta por levar uma informação para um público-alvo, ela também vai ficar mais exposta para poder receber. Eu estou tendo aqui vários comentários que foram positivos porque a estratégia da empresa foi extremamente acertada. E ela mostra que a Magazine Luiza ela tem valores, ela defende uma causa, ela se posiciona, ela é viva. Então, o bom marketing, ele é tão bom que ele é até compartilhável. Eu estou aqui numa aula trazendo para vocês e falando um pouquinho a respeito da Magalu. Não sei se era o que a Magazine Luiza queria quando fez isso, mas certamente ela ganhou uma publicidade gratuita aqui, fenomenal e fantástica. É muito diferente se você resolver fazer a mesma coisa. Ei, fulano, entra lá no meu site e se você finge que você está avaliando os meus serviços, mas lá vai ter um botão para você poder denunciar a violência contra a mulher. Isso não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque essa sua estratégia ela não é autêntica. A Magalu ela está construindo esse posicionamento há muito tempo. Então, hoje ela ganhou o direito de fazer esse tipo de publicidade ser compartilhada. É muito comum a gente ver empresas tentando pegar esse mote e, opa, deixa eu fazer uma ação, e aí é visto, na maior parte das vezes, como oportunismo, que acaba não funcionando, né? De uma maneira geral, se eu puder conduzir e explicar o que a Magalu está fazendo também com essa publicidade, eu diria que o marketing ele nada mais é do que a gente criar um caminho óbvio que vai conectar o público-alvo e o seu serviço. E a gente faz isso através de mensagens. Lá no marketing 1.0, a gente era muito direto. Eu apresentava um produto e eu ia para a venda. Conforme a gente foi evoluindo, o que o próprio Philip Kotler coloca é que as marcas elas passaram a respeitar a jornada do consumidor. E o consumidor ele passa a ter um tempo para poder considerar e evoluir na decisão de compra até o momento que ele está pronto para poder consumir um serviço ou recomendá-lo. Então, tem algumas fases que, segundo Kotler, a gente poderia dividir essa jornada, que são essas fases são o que ele chama aqui de 5 As do marketing 4.0, né? Que é a fase de atenção, que é quando o cliente fala assim: opa, eu sei que aquela coisa existe. A fase de assimilação, em que ele começa a entender um pouco mais o que a sua clínica tem para dizer,
opa, eu gosto do que essa clínica está me dizendo. Uma etapa de arguição em que ela começa a me mostrar por que eu tenho que fazer uma consulta, por que eu tenho que fazer um check-up, e sim, eu estou convencido porque eu tive informações que me ajudaram a tomar a minha decisão, e agora sim eu estou pronto para poder tomar uma ação, ou seja, agora eu vou até a clínica, ou eu vou fazer uma teleconsulta, ou eu vou me consultar com um profissional daquela clínica, porque eu passei por todas as etapas anteriores. Se eu gostei, eu entro na quinta etapa, que é o eu recomendo. O que muita gente acha é que, opa, se eu tenho uma população na minha região aqui de 200 mil pessoas, então, ó, a minha clínica aqui, ela vai conseguir atender, eu vou ter horário entupido para poder atender tudo. Então, eu não tenho uma limitação de marketing. Opa, eu não tenho uma limitação de marketing, eu vou conseguir ter um alcance, uma efetividade de 100% ali. O que acontece na prática é que a gente vai tendo perda ao longo dessa jornada. Então, é muito provável que muita gente que te conhece hoje, que sabe que você é um médico, que sabe que você tem uma clínica, nunca não está nem perto de considerar consumir o seu serviço. Então, a gente sempre vai ter uma perda nessa jornada ao longo do tempo. E a média que a gente vê na prática aqui é que de 100% do público-alvo, a gente acaba a cada momento, né, a cada tempo aqui, a cada ciclo, a gente acaba tendo meio a 3% de pessoas chegando até o final, então tomando decisão ali. Então, há uma perda muito grande. É motivo pelo qual a boca do nosso funil tem que ser sempre muito ampla. Então, eu tenho sempre que tentar ter um alcance muito alto para eu poder colher frutos que vão vindo de forma consistente, somando ali 1% ao mês de uma população de 200 mil, eventualmente a sua clínica vai conseguir lotar o serviço, fazendo o serviço bem feito, mantendo os pacientes por perto. A questão é que esse caminho que ele é óbvio, não necessariamente ele é um caminho simples. E o que antes eu definia como funil, num marketing mais em etapas anteriores, hoje o que a gente está vendo no marketing 4.0 é um formato em teia, né? O que a gente coloca aqui é o formato de emaranhado. Por quê? Porque, eventualmente, um paciente pode receber uma indicação, por exemplo, de você, começar a consumir informações a respeito do seu serviço, quase decidir virar um comprador, ou seja, virar uma pessoa que vai consumir o seu serviço, mas aí ela esquece aquilo e depois te encontra na rede social de novo, começa a mudar o assunto, aí ela vai pesquisar sobre outro tema, aí ela esquece também, até o dia que, eventualmente, ela vê que um amigo compartilhou aquilo a respeito de você e, opa, ela tomou uma decisão de virar um consumidor do seu negócio. Então, essa característica de emaranhado faz com que a boca do funil agora, ela coloque para dentro gente que vai ficar em contato com a sua publicidade, caminhando e recebendo informação até o ponto que eles vão descobrir o caminho do labirinto aqui para poder chegar até o seu consultório ou a sua clínica. Esse caminho não necessariamente é linear. Então, as marcas criam um relacionamento por muito tempo com os clientes, esperando que eles vão consumir lá na frente esse serviço. A grande vantagem é que a gente pode ter calma, porque nenhuma marca, nenhuma empresa, ela nasce grande. Quando eu estou falando da Magalu fazendo uma campanha aquela é uma das peças que a Magalu foi juntando no quebra-cabeça dela ao longo do tempo. Então, eu posso, primeiro, por exemplo, optar por ser forte em determinado canal e levar uma informação legal para aquele paciente no Instagram. Depois que estiver bem estruturado, eu posso montar o meu LinkedIn e começar a investir um tempo naquilo. Depois, eu posso partir aqui para o Facebook e começar a criar uma comunidade, um grupo, uma estrutura naquilo. Posso criar um blog e essas coisas podem ser montadas ao longo do tempo. Eu não preciso de fazer tudo junto. Eu posso investir em PR, em assessoria de imprensa, eu posso investir em uma publicidade no rádio ou na TV, sem problema, somando essas peças ao meu quebra-cabeça. O que a gente tem que ter sempre em mente aqui são duas grandes características do marketing 4.0 que fazem a gente arquitetá-lo e investir nas ferramentas de uma forma correta e de um jeito mais adequado. No início da jornada de compra do paciente, quando eu nem conheço a sua marca, os meios offline, eles costumam funcionar melhor. Então, nas etapas eu vou conhecer uma marca aqui, né, me falhou a palavra aqui, de atenção, né, a marca vai me chamar a atenção,
Na segunda etapa, eu vou começar a assimilar um pouco mais o produto. Na terceira etapa, eu vou tirar as minhas dúvidas e fazer uma arguição a respeito do tema. Na quarta etapa ali, eu vou tomar uma ação e vou fazer uma apologia da marca. O que a gente percebe é que os canais utilizados, eles passam ao longo da jornada de menos importância do offline para mais importância do online. Então, um exemplo claro se você receber uma publicidade na TV, a chance grande de uma marca que faz uma publicidade na TV é chamar a atenção de muita gente. Eventualmente, se eu quero responder essa marca e fazer uma apologia, tanto positiva quanto negativa, eu provavelmente vou utilizar canais digitais para poder fazer isso. Então, é muito comum, inclusive, por exemplo, uma clínica que explora demais canais offline, mas não tem nenhuma presença online. Então, aquela clínica que vocês vão lembrar, provavelmente quando vocês estão escutando rádio no carro, eventualmente vai e faz uma propaganda no rádio. E aí, eventualmente, fala a respeito do serviço e no final, agende a sua consulta. É muito provável que ela chame a atenção dos pacientes para aquele problema. Esses pacientes, próximo passo que eles vão dar é querer saber mais sobre o problema, e na hora que eles vão saber mais, eles provavelmente vão pegar o telefone e vão no Google, né, para poder descobrir algo sobre aquele sintoma que alguém chamou a atenção dele para, e aí ele vai ter contato com outras marcas que exploram melhor o mundo online. Então, quanto mais próximo da tomada de decisão, maior é a importância do online. Por isso que marcas que só investem offline e não investem em presença online, elas acabam gerando demanda para quem está fazendo o serviço digital bem feito, né? Então, essa é uma primeira característica. E a segunda característica é que, mesmo dentro do universo online, a gente vai ter ferramentas com funções diferentes. Perto das etapas aqui de atenção, no início da jornada de descoberta do paciente, o Instagram pode fazer muito sentido. Só que a partir do momento que o paciente percebe que ele tem um problema e que ele começa a investigar e entender um pouco mais, é natural que ele comece a mudar de plataforma, que vai dar para ele um pouco mais de volume e densidade de conteúdo para ele poder tomar uma decisão. Existem áreas em que esse ciclo pode ser encurtado, claro. Estou falando especificamente de dermato, cirurgia plástica, que são áreas mais visuais e a tomada de decisão é mais simples, mas na maior parte delas o que a gente percebe é uma jornada mais extensa com mudança de plataforma. Então não adianta eu ter uma estrutura no Instagram, porque eu vou ficar só no Instagram, porque eu vou ficar chamando a atenção de pacientes e na hora do vamos ver, na hora de agendar uma consulta, eu não vou ser uma opção provavelmente lembrada, porque eu não estou acompanhando a jornada completa do paciente. Então, o que muita gente faz é começar pelo que prefere. Começa pelo Instagram, pelo Facebook, depois começa a gravar vídeo, depois estrutura um blog, uma estrutura de conteúdo mais robusta, que vai permitir o paciente fazer uma pesquisa e entender um pouco melhor o problema dele de uma forma mais estruturada. O que a gente sempre recomenda é começar o quebra-cabeça de trás para frente, porque se você tem um lugar concentrando informações de qualidade que o paciente consegue navegar e tomar uma decisão, todo mundo que está chamando a atenção dos seus pacientes, do seu público-alvo, para aquele problema, no final das contas, acaba te gerando demanda, porque essa pessoa vai também acabar te encontrando se você tiver um posicionamento adequado nas demais plataformas. Então, sempre invista de cá para lá. Então, monta primeiro toda a estratégia digital para depois investir em mídia offline. Esse seria o caminho mais lógico. Aqui é como a Magalu está fazendo isso. Então, só um exemplo de como a estratégia por trás. Lá atrás, a Magalu criou o site. A Magazine Luiza é conhecida pela estrutura digital e por ser um dos maiores e-commerces do país. Então, ela começou construindo um lugar onde o cliente consegue fazer uma busca aprofundada e na hora que ele vai fazendo essa busca aprofundada, ele acaba comprando o serviço. Depois, ela começou a investir em banners, comprando publicidade em lugares acessórios e, por fim, ela foi e estruturou todo aquele ambiente digital que hoje que já compõe a cara da Magazine Luiza. Aqui é um exemplo de que isso pode ser feito aos poucos, as peças podem ser adicionadas aos poucos. Eu tenho um exemplo do perfil da Magazine Luiza no Tinder, então, que é um aplicativo aqui de encontro amoroso. Então, a gente acaba dando uma complexidade maior à marca conforme a gente evolui, não precisa de começar grande. Eu trouxe aqui um resumo do que nós aqui do eMedicina entendemos do que seria uma premissa básica para a gente poder ter um maior potencial de resultado, e eu tentei trazer isso aqui como uma brincadeira matemática, tá?
Primeiro fator que é diretamente relacionado com o aumento da possibilidade de resultado que você vai ter é o tamanho do público-alvo. Então, o que a gente percebe muito é gente querendo fazer um marketing mais robusto, mas está numa região pequena e tem uma demanda pequena. Isso não vai funcionar nunca. Segundo grande fator que está diretamente relacionado com o resultado é a questão da adequação da mensagem. Quanto mais adequada ela é, quanto mais diferenciação você tem da sua concorrência, melhor é o seu resultado. Então, um dos eventuais pontos que a gente acaba recomendando ao cliente aqui eu acho que o seu negócio ele não é diferenciado, eu acho que você deve investir no seu negócio físico para ele poder ter uma cara de marketing um pouco maior. Próximo passo, alcance. Se eu tenho toda uma estrutura muito montada, mas eu não tenho dinheiro, eu não invisto um capital razoável para poder alcançar um volume grande de gente, aquele meu funil vai gerar 0,5%. 0,5% de pouca gente é muito pouco, 0,5% de muita gente é maior. Então, quanto mais alcance eu tenho, mais resultado provavelmente você tem. E aqui eu coloco o coeficiente de envolvimento, que seria o tanto que você, como médico, como CEO da sua empresa, participa da estratégia de marketing do seu próprio negócio e se envolve, e quanto menos você delega. E inversamente proporcional ao coeficiente de achismo e de curto-prazismo, que é essa tomada de decisão empírica baseada em pouca ciência e que acaba atrapalhando muito no resultado. Marketing, ele é uma construção estratégica de longo prazo. Se você ainda acha que marketing é fazer uma ação no Instagram e que aquela publicação tem que ficar daquele jeito exato que você quer, é muito possível que você vai acabar atrapalhando o serviço de quem está tentando te ajudar com a estratégia de marketing da sua empresa. Os 3 primeiros fatores, eles são indiscutíveis. Então, eu tenho aqui alguns exemplos que eu estou trazendo só para ilustrá-los. Em relação ao público, no digital, a gente já tem mais de 120 milhões de brasileiros online, uma estatística que mostra para a gente que e-mail é aberto por mais de 90% dos brasileiros, 3 horas e 47 minutos é o tempo médio diário que o brasileiro passa nas redes sociais, e muita gente acha que publicidade que propaganda não resolve, apenas 7% é o volume de pessoas que fala que não clica em anúncios. Então, a única recomendação que a gente dá aqui se a sua cidade ela é muito pequena, provável que o digital não seja o melhor caminho. Você deveria fazer um compartilhamento ali do seu recurso meio a meio. Se você está numa cidade com mais de 100 mil habitantes, é muito provável que o seu público está no digital, então você não precisa se preocupar com isso. Em relação à adequação de mensagem, trazendo alguns dados do próprio eMedicina. Aqui no eMedicina a gente tem resultado de todas as especialidades registradas no Conselho Federal de Medicina com resultados positivos. A gente também tem exemplos de todas as especialidades com resultados negativos. A gente percebe aqui que não existe correlação entre capacidade técnica e a efetividade do marketing, e os médicos que participam do marketing, eles vão melhor do que aqueles que simplesmente terceirizam as ações de publicidade. Então, o que eu estou querendo resumir aqui é que, se não está funcionando, você não vai brigar com o jogo, né? Você vai se adaptar a ele. Então, é muito provável que seja um defeito da sua estratégia em si, não do marketing propriamente dito. Em relação a alcance, trazendo só alguns dados, há uma correlação positiva entre o valor investido e o resultado de longo prazo das empresas e das clínicas e consultórios. Quanto maior é o público-alvo, maior é a percepção de resultado desses clientes do eMedicina. A atribuição de resultados é uma dificuldade nessa transição online e offline, só que há uma relação de quanto mais eu alcanço no meu marketing, mais pacientes eu atendo na minha clínica. É muito difícil a gente avaliar para esse paciente veio do Google, ou veio de tal plataforma, por causa daquela teia, daquele emaranhado que eventualmente faz com que o paciente não se lembre de todo o impacto na jornada, só do último ponto. A média de retorno que a gente vê aqui é de R$1 gerando 3. Então, é importante que a gente não se baseie em falsas expectativas. Um dos pontos que a gente vê aqui é, eventualmente, médicos querendo fazer um investimento de X reais para poder receber 50X. E aí a gente nunca vai chegar num ponto legal. O quarto ponto, que é o coeficiente de envolvimento. Tem uma frase aqui do David Pecker, que é fundador da HP, que ele fala o seguinte: marketing é importante demais para ser entregue para o departamento de marketing.
E existe até um slogan que a gente tem hoje em dia, que é marketing is the product, ou seja, a gente não faz marketing. O marketing ele é inerente ao que a gente faz. Algumas provas disso: 81% dos médicos que investem através de agências e não participam das atividades de criação do marketing estratégicas, eles se consideram insatisfeitos, comparados com 71% dos médicos que conduzem a própria estratégia e se acham satisfeitos ou muito satisfeitos com os resultados. Então, o que a gente percebe é que, quanto mais envolvimento a gente tem, mais satisfação a gente vê com o resultado de marketing. Dá para terceirizar? Dá. O braçal, não o mental. Em relação a essa questão de curto-prazismo e de achismo, eu só trago uma conclusão. 92% dos médicos que fizeram formação em negócio acreditam que vão continuar investindo em marketing nos próximos 12 meses, comparados com 19% quando eu faço a mesma pergunta para uma população médica em geral. 94% dos médicos que já investem há 2 anos, eles falam que vão continuar investindo nos próximos 2 meses. 36% dos que investem entre 3 e 6 meses, eles falam que vão continuar investindo nos próximos 12 meses. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo de investimento eu tenho e quanto mais conhecimento, mais os médicos enxergam a importância do que estão fazendo. Então, a gente coloca até que existe um vale da morte do marketing médico, que é aquele cara que está começando e ele ainda está achando que ele está tendo custo e não está tendo retorno. É óbvio, porque não deu tempo. E a armadilha que faz com que essas pessoas acabem caindo aí é uma armadilha que eu mesmo lá no início também já caí, que é a armadilha de pensar que marketing ele pode ser mensurado por um retorno do investimento direto. E a atribuição no marketing 4.0 ela é muito mais complexa, né? A gente tem que analisar a estratégia inteira para poder ver se aquilo que a gente está fazendo é lógico, e se for lógico e está levando uma informação que está ajudando as pessoas a tomar uma decisão, é importante que a gente mantenha. Aqui é só uma sinalização, né? Que a pessoa que ela pode ter contato com uma publicidade do Facebook, 3 dias depois ela pode ter contato com uma publicidade no Google Ads, depois ela pode entrar em contato no seu site, até o momento que ela está pronta para poder tomar uma decisão. Então, eventualmente, a gente não consegue atribuir causa e efeito. Basicamente, a questão de conceito que eu tinha para trazer é essa. Então, agora eu vou passar para uma parte um pouco mais prática, que é um jeito mais simples da gente enxergar o marketing, e eu vou acabar falando também um pouquinho do modelo do InMedicina, que eu acho que vai ajudar muita gente a tomar as melhores decisões aí. A gente partiu aqui do que há como um conceito na área de negócios, que é uma modelagem de negócio que a gente chama, uma ferramenta que a gente chama de Canvas Business Model, uma ferramenta que ajuda a gente a definir as melhores estratégias de negócio e tentar mapear os pontos de importância do nosso business aqui, para não deixar nenhuma ponta solta. O que a gente fez foi adaptar esse conceito para marketing, seguindo uma tendência de mercado que não é a inovação do InMedicina, mas a gente só criou um jeito de fazer as coisas. Como que funciona o Canvas, tá? O Canvas ele deve ser lido da seguinte forma: essa área central do Canvas é a parte que pega a nossa mensagem, então é a nossa proposta de valor, é tudo que importa. A proposta de valor ela vai ser levada para um público-alvo através de um canal e levando uma mensagem específica, né, em um formato específico que é aquele que o público quer consumir. Para poder fazer isso aqui, eu obviamente vou precisar fazer algumas rotinas no meu dia a dia e vou precisar de investir em alguns recursos. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer sozinho, então eu vou precisar de gente ou empresas para poder me ajudar. Tudo isso aqui somado, na hora que eu levar a minha mensagem para o meu público e ter uma estrutura de suporte para isso, vai me gerar uma estrutura de custo e vai me gerar também uma receita. E aí o que a gente tem para pensar aqui é se isso tudo, esse quadro está fazendo sentido e está dando para a gente o resultado que a gente quer. Aqui está o pulo do gato do InMedicina. É o que a gente faz na prática. Eu estou colocando com muito conteúdo aqui. Se vocês quiserem baixar o material, é só anotar esse link aqui ou bater um print da tela. Eu não tenho intenção de passar por todo esse dado aqui, mas eu quero basicamente explicar os pontos que a gente tem de diferente. Principal problema, quando a gente define que o público-alvo da gente é todo mundo. Então, o público-alvo de um cardiologista não é todo mundo que tem coração. O público-alvo de um cardiologista em Belo Horizonte que trata hipertensão deveria ser, eu estou chutando, tá? Homens com mais de 60 anos,
tabagistas, que são sedentários e que têm problema de hipertensão há anos e estão descontrolados, não estão acompanhando com o médico. Essa é uma boa definição de público. Eu estou numa cidade que tem mais de 4 milhões de pessoas aqui no arredor. Se eu tentar falar a língua de todo mundo, eu acabo não falando para ninguém. Então, a recomendação use a regra de Pareto, né? Tenta focar naqueles 20% de características individuais que acabam correspondendo por 80% do atendimento da sua clínica. E foque neles. A sua estratégia de marketing vai ser montada para eles. Depois que você montar a estratégia para esse público, você adiciona o segundo público e monta a estratégia para o segundo. Então, é muito mais inteligente a gente fazer dessa forma do que tentar atacar tudo de uma vez só. Em relação ao canal, comece com um quebra-cabeça simples. Então, a estrutura básica é aquela de trás para frente que a gente sempre recomenda. O site, 1 a 2 redes sociais, um blog, que é fundamental para a sua estratégia de conteúdo, porque a rede social ela vai funcionar como um rio. O que você posta, eventualmente, vai passar, e aí a gente pode, num blog, dar uma perenidade, dar um retorno disso, que vai ser encontrado também numa busca pelo Google. Invista na sua base de clientes, faça relacionamento e leve conteúdo para os seus clientes para que eles retornem. Responda essa pergunta. O que você pode compartilhar com o seu público-alvo que de fato é relevante? E por que o seu público-alvo ia querer gastar tempo com isso? Quando você tiver isso aqui construído, aí é a hora de você começar também, em paralelo, pensar na sua proposta de valor. E aqui, a palavra que vai é autenticidade. Por que, de fato, você levanta para poder trabalhar todos os dias e tenta pegar esse conceito do que te move para a sua publicidade, para a sua estratégia central de marketing. Do lado de cá, atividades chaves. O que você precisa fazer todo dia? 2 a 3 vezes por semana, uma publicação com informações úteis, né? Agende agora uma consulta morreu, então leve informação a respeito da sua área, leve dados que você acha que é relevante para o seu público-alvo com frequência, pelo menos uma vez por semana, reforce a sua proposta de valor, o porquê da sua marca, e pelo menos uma vez por semana tente se posicionar defendendo causas e vinculando a sua marca a algo um pouco maior. Assim você vai conseguir uma consistência que vai te permitir crescer no longo prazo. Você vai precisar de determinadas coisas e essas coisas que eu estou colocando no mínimo, elas estão listadas aqui. Para poder fazer isso tudo, você pode contar também com a nossa ajuda, com a ajuda de qualquer outro parceiro, mas o que a gente recomenda quanto menos parceiro você tiver, menos tempo você vai gastar com burocracia e mais tempo você vai ter para poder investir de fato na sua estratégia central. Sobre a estrutura de custo, só trazendo referência, tá? A média de investimento dos médicos que performam aqui no nosso top 10 é de R$ 2.600 mês. Não estou falando que você tem que investir isso. A recomendação oficial dos especialistas no assunto é que você invista entre 10% e 15% do faturamento do seu negócio em marketing, em estratégia de comunicação e vendas. E, a respeito da análise de resultado, sempre tenta avaliar o que a gente chama aqui de marketing coverage, que é a cobertura de marketing e menos o retorno do investimento. Então, o correto na sua clínica é você perguntar para o paciente: você teve contato com o nosso LinkedIn? Você teve contato com o nosso Instagram? Fazer a pergunta pontual para você saber o tanto de cobertura que você tem. Se todas as respostas forem negativas, é possível que aquele paciente, de fato, não foi influenciado. É um detalhe que o paciente não vem da internet, né? Ele está na internet. E aqui um resumo básico de tudo que você não deve fazer e que resume bem o que eu disse aqui hoje. Primeiro, se você quiser se frustrar com o marketing, foca no público inteiro. Então, defina o seu público-alvo como todas as pessoas que precisam de oftalmologia. Não faça segmentação. Copie e colhe uma mensagem. Vai numa agência e fala assim: eu sou um oftalmologista e faz aqui o meu site, cria a minha estratégia de comunicação e investe no Google para mim. É possível que a gente vai passar uma mensagem genérica que provavelmente não define o seu negócio, não define o seu conceito. Isso aqui é ação de publicidade, isso não é criar uma estratégia de marketing. Ache que todos os canais importam e divida o seu esforço em todos eles ao mesmo tempo. Então, ao invés de começar só com o Instagram, começar só com o LinkedIn, você foca em todos eles, porque aí você vai gastar o seu tempo gerando publicidade nessas plataformas que não tem a consistência que você quer. Daí é bem provável que você também vai se frustrar. Quarto ponto para se frustrar: faça o marketing quando sobrar tempo.
coloque isso em escanteio e só trata do assunto na hora que der para poder tratar. Não coloque isso como uma agenda fixa do seu negócio, porque ele não importa. Em quinto ponto, terceirize a estratégia, ou seja, terceirize a mensagem sempre que você tiver sem tempo. Porque isso é fácil de ser feito e as empresas estão prontas para poder conduzir a estratégia delas e a sua também, né? Sexta provocação, sempre foque no resultado de investimento de curto prazo. Cobra a sua agência de marketing por resultados em 3 meses, e se esse cara não te apresentar um plano que aumente o volume de pacientes da sua clínica, sai fora, troca de fornecedor. Sétimo passo, investe o seu dinheiro simplesmente em atração de novos pacientes, publicidade em Instagram, Facebook e Google, e não se relacione com a sua base de clientes. Então, mantenha uma distância, tá? Só se comunique durante o período de consultas e não invista numa comunicação e na criação de audiência. Isso é um dos principais pontos para você se frustrar. Não defina uma verba de marketing fixa e use só o que sobrar. Contrai ali sempre que possível, né? Toda vez que precisar de dinheiro, você tira do marketing. Foca na questão do design impecável, em ser bonito e no agende agora uma consulta. E isso é tudo que importa. Se estiver bem feito, se estiver bonitinho, o paciente vai te ver com melhores olhos, né? Invista muito em mensagens técnicas, deixa tudo muito institucional, porque o conteúdo importa muito menos do que a forma como você faz. Entenda e pense que marketing qualquer um faz, então você não precisa de ninguém especializado no assunto, você mesmo pode orientar o time, você vai vendo ali um vídeo no YouTube, você vai vendo um cara que sabe muito, muito de determinado assunto e vai tentando moldar isso ali, direcionando seu próprio marketing, né? E essa frase aqui é bem legal, que não é minha, mas é bem interessante, que é the cheaper the better, né? Quanto mais barato, melhor. Digital é hype, então invista em mundo offline. Panfleto é top, né? Foque nas estratégias offline, porque esse é o futuro. O seu paciente não está na internet, seu paciente não usa e-mail, seu paciente não está nas redes sociais. Então, invista primeiro no offline para depois investir no online. E se for para fazer, tem que fazer tudo. É melhor já começar com todas as peças montadas ao mesmo tempo, ao invés de começar devagarzinho, uma peça, virar mestre nela e depois ir para a próxima, porque isso é uma perda de tempo, né? Então, cria uma rotina que você não vai conseguir sustentar, porque isso futuramente vai te trazer o resultado que você quer. E, em último ponto, uma provocação maior, que é assim que você chegar onde você queria, para de fazer os investimentos e corta tudo de marketing, porque os seus resultados vão se manter. Aqui é o exemplo de um dos clientes que a gente tem, que ficou com a gente aqui até mais ou menos em agosto, setembro de 2018, aí ele parou de fazer publicidade, teve que voltar de novo em 2019, porque o volume de pacientes da clínica caiu consideravelmente, especialmente depois da Covid, né? Com pacientes procurando informações digitais e tentando fazer teleatendimentos. A gente não tem como dar vazão para essa demanda se a gente não tem uma estrutura digital montada. Então, é isso, né? Agora, de forma séria, né, resumindo a mensagem que eu tinha para passar, foque na mensagem no público, não foque no canal ou na forma de fazer o marketing. Não terceirize sua estratégia, né? Tem um parceiro que pode te ajudar a tomar as decisões e te dar um suporte, mas é importante que você assuma a comunicação central para tudo funcionar. Você é você e você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais vai conseguir te ajudar nisso. E não gaste tempo e não quebre cabeça com ferramenta. O que mais interessa é o conteúdo, é a sua capacidade de compartilhar, né? E conte com a gente se precisar, né, de algo nesse sentido. Em medicina, ele é hoje a plataforma líder em marketing e relacionamento com pacientes. A gente atende mais de 11 mil médicos já no Brasil inteiro, e a gente tem uma solução gratuita de prontuário eletrônico, e o nosso foco mesmo é marketing e relacionamento com pacientes. Estamos à disposição para vocês que quiserem nos procurar. O que a gente não consegue resolver, a gente tem uma rede com mais de 400 fornecedores que a gente conecta os nossos clientes com eles para poder resolver a parte operacional. Daí os clientes ficam apenas com a parte estratégica de marketing. É isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido. Se quiser fazer o download dos slides, está nesse link aqui, tá bom? Opa!
De volta aqui. O Rafael, meu xará agora do LinkedIn, vai conduzir aqui a próxima parte da apresentação aí. Estou ansioso também, viu, Rafa? Valeu, boa, obrigado. Bom, gente, boa noite. Obrigado, Bruno. Obrigado, time da Acelera. E obrigado pela introdução. Acho que muito do que eu vou falar aqui vai casar bem com o que você falou. Bom, para começar a apresentação rapidinho, né? Então eu vou falar um pouco de LinkedIn. Acho que a ideia é também vocês entenderem a plataforma no geral, não simplesmente, né, voltado para a parte de saúde e tudo mais. Um pouco da importância do seu perfil, conectando até com o que o Rafa acabou de falar. Como você consegue adquirir conhecimento para poder se posicionar melhor na plataforma e como você constrói essa comunicação mais profissional, né, ou cria essa vertente de líder do seu próprio perfil dentro do LinkedIn. Então, para começar aqui, só para vocês entenderem, o LinkedIn hoje tem 4 fontes de negócio. A primeira é um time de recrutamento, então a gente cuida da parte de talentos de empresas. Se você quer buscar alguém para trabalhar com você, né, ou trabalhar o interesse das pessoas para trabalharem na sua empresa, é o time totalmente de recrutamento. Tem um time de learning, que é basicamente cursos para empresas oferecer para os funcionários e para universidades oferecerem para os alunos. Tem a parte de Sales Navigator, que é muito mais para o time de vendas fazer o contato 1 a 1. Então imagina que eu não conheço ninguém na Unilever, eu posso buscar pela Unilever no LinkedIn, encontrar quem diz que trabalha nessa empresa, ver quem trabalha na parte de marketing, ver os levels das pessoas que trabalham no marketing, encontrar quem eu quero e mandar uma mensagem para começar uma venda mais 1 a 1. E a parte de publicidade, que é que eu vou falar agora, né? Que é a parte de fato mais massiva e focada em acelerar negócios, acelerar vendas, ou que seja o objetivo da sua campanha, tá? O LinkedIn hoje no Brasil tem 40 milhões de usuários. A gente tem 2 novos usuários criando uma conta por segundo no LinkedIn. O nosso objetivo não é ter muita gente, ter o máximo de pessoas possível, porque a gente entende que o LinkedIn é uma plataforma que trabalha os profissionais diferente de uma rede social, né? Aqui, de fato, é como se fosse Facebook de gente grande. Então, é muito mais voltado ao B2B, uma parte mais empresarial. Eu vou falar mais disso na minha apresentação aqui. Então, aqui alguns dados a mais, né? A gente tem a Business Insider, que é como se fosse uma revista exame lá fora. Ela faz uma pesquisa todo ano e o LinkedIn sempre ganha como plataforma mais confiável pelos usuários. Pensando que a gente não produz conteúdo, né? Quem produz também são os usuários. Então, fake news, haters, esse tipo de coisa não se adequa muito ao público do LinkedIn. O próprio público já meio que corta isso. Anúncios também é uma coisa que não é tão frequente. A parte de talentos hoje é a maior fonte de receita da empresa. Então, apesar de crescer bastante, anúncios ainda não é a principal fonte de receita. A gente tem um critério muito alto com anúncios, tá? Exatamente para não quebrar esse fluxo de quem acessa a ferramenta, né? E hoje o LinkedIn já tem 15 vezes mais conteúdo do que vagas de emprego. Então, as pessoas que acham que o LinkedIn ainda é só para quem quer trocar de emprego estão totalmente erradas, né? As pessoas já vão lá para ver como ela pode aprender com o mercado dela, como ela pode aprender com os profissionais que ela quer se espelhar, o que ela admira. E a diferença básica hoje, assim, se eu fosse explicar em um slide, né, a diferença da rede profissional da rede social, é que na rede social, a pessoa quando vai nessa rede, ela quer ver o que os amigos dela estão fazendo, onde eles estão comendo, onde eles estão passeando, né, coisas do tipo. Na rede profissional, nem sempre você quer ver só seus amigos. Você quer saber como que está indo a sua carreira perante, né, o seu mercado, o que suas marcas estão dizendo, as empresas que você quer trabalhar, o que sua indústria está dizendo sobre os fatos do momento, por exemplo, né, a gente está vendo um momento bem diferente do normal. E essa é a diferença básica. Se você quiser ver na prática essa diferença, fica aqui um desafio meu. Faça um post exatamente igual na sua rede social e outro na sua rede profissional, né, como o LinkedIn. Você vai perceber que o LinkedIn, para comentarem na sua foto, as pessoas tomam mais cuidado. Então, parece que a pessoa está se sentindo no trabalho. Ela não vai comentar qualquer coisa, ou ela vai só colocar emoji. A ideia é muito mais como a pessoa inconscientemente, né? Muita gente se comporta como ela se comporta no escritório junto com os amigos do lado dela. E o próprio uso do LinkedIn hoje acontece muito mais de dias de semana. Então, as pessoas já usam muito a ferramenta no horário de trabalho, durante o trabalho. Então, de segunda a sexta é o nosso pico, final de semana cai um pouco.
tá? Então, meio que recapitulando o que eu falei, né? Plataforma segura, conteúdo seguro, comportamento muito mais profissional, o que gera um engajamento muito mais profundo, né? A gente diz que, por exemplo, em redes sociais as pessoas passam tempo, muitas vezes ficam ali, né, no sofá só passando e vendo o que está acontecendo, nada muito focado. No LinkedIn, quando a pessoa entra, se ela deseja entrar ali, ela de fato está lendo, está entendendo, é outro completamente momento que ela está focado ali. E para influenciadores isso é muito bacana, porque muita gente segue influenciadores no Instagram, por exemplo, para ver o que eles estão falando, mas se tem algum problema de saúde, principalmente, não vai no Instagram ver o que o influenciador está falando, vai no seu médico, né, no profissional. Então essa é um paralelo bacana também. A Nielsen fez uma pesquisa recente que mostrou que 71% de quem está no LinkedIn usa as informações da plataforma para tomar decisões de negócio. Então isso já mostra como a plataforma, apesar de ser jovem, né, perante as outras, está bem consolidada no mercado. E a gente tem uma fatia de pessoas, já profissionais, que usam o LinkedIn porque gera negócio, né, para ele, ou conhecimento da área que lhe interessa, mas se priva da rede social. Ele não tem tanta vontade mais de se expor socialmente, mas ele trabalha o LinkedIn porque de alguma forma gera receita para ele, tá? Isso é legal vocês saberem também. Falando um pouco de perfil agora, por que é importante, né, ter um perfil no LinkedIn, como que é legal fazer o seu perfil e tudo mais. Então, basicamente, como eu falei, que o LinkedIn é a plataforma, é o Facebook de gente grande. Então, é como você se posiciona profissionalmente hoje em dia, na rede social, na internet, digamos assim, né? É onde você vai conseguir encontrar oportunidades, tanto de negócio, quanto pessoas que podem te encontrar para oferecer oportunidades, e é onde você também faz conexões com colegas de trabalho ou pessoas que você tem interesse com base no perfil profissional, tá? Então, aqui é algum rápido passo a passo do que você pode colocar no LinkedIn hoje e como isso casa com os filtros depois, tá? Foto, diferente das outras redes, sempre manter uma foto do seu rosto, né, do seu pescoço para cima. Rapidamente a pessoa tem que te ver e saber quem é você. No LinkedIn não tem álbum de fotos ou coisa do tipo, é muito mais uma coisa mais profissional, então uma foto simples seria bacana. A capa, né, que é a imagem de fundo do seu LinkedIn, sempre descreve o seu momento, então onde você está estudando alguma coisa, você está interessado em algum, né, segmento, ou trabalha em alguma empresa, uma capa faz bastante sentido. Adicionar o seu setor, então, putz, eu trabalho no setor de tecnologia ou de medicina, né, o setor que você trabalha, isso ajuda muito mais as pessoas te encontrarem ou ter mais alcance nos seus publicações, vou falar mais disso. Adicionar um resumo. Muitas vezes as pessoas escrevem muito na parte de cada empresa, né, ou do histórico de trabalho. Um resumo é a parte mais rica, então se você puder fazer um resumo bacana do seu momento atual, contando um pouco do passado, né, faz muito sentido, até porque muitas vezes ninguém quer ler tanto, em várias etapas, então o resumo pode ajudar bastante ali a ser mais direto. Adicionar exemplos de trabalho, palestras que você deu, onde você trabalha, o que você executou nas empresas. Trabalhos voluntários, a gente sabe como isso está cada vez mais dentro da nossa sociedade, quanto isso é bacana. Então, o LinkedIn criou essa área, né, exclusiva para você mostrar trabalhos voluntários que você tem feito ou faz. E as empresas hoje em dia olham muito para isso na parte de contratação também. Habilidades, né, que é aquilo que você coloca, por exemplo, eu posso colocar que eu entendo de HTML5 e pessoas que já trabalharam comigo podem ir lá e de fato endossar aquele meu conhecimento, né, falar que de fato eu sei aquilo, mostrando ainda mais relevância no meu perfil. Além de colocar onde você está, né, onde você está localizado, cursos que você já fez, publicações ou artigos que já saíram com o seu nome, né, menções nas redes e tudo mais, e prêmios, caso você tenha ganhado algum, também é coisa que você pode colocar no seu perfil para deixar ele mais completo. O LinkedIn hoje, se você quer trabalhar essa parte mais de divulgação de conteúdo mesmo, se tornar um influenciador, que a gente chama de opinion leader dentro do LinkedIn, né? Você pode mudar o botão de conectar para seguir no seu perfil. O que acontece quando você faz isso? Essa é uma dica muito boa. Quando eu entrei no LinkedIn, eu lembro que o primeiro dia, segundo mês, né, de trabalho, eu fiz uma viagem para o México para apresentar o LinkedIn para alguns clientes lá. E a apresentação foi para mais ou menos 300 pessoas, e a gente faz uma brincadeira no começo de apresentações, né, pessoais, que a gente meio que
libera uma função no aplicativo do LinkedIn que você consegue conectar com várias pessoas. Então, basicamente, eu fui para lá, me conectei com 300 profissionais da área da indústria de tratores do México. Quando eu voltei para o Brasil, abri meu LinkedIn, eu só vi a notícia de trator em espanhol do México. Então, a vantagem de você mudar seu perfil para seguir aqui é que, na verdade, você não precisa poluir sua timeline seguindo ou se conectando com todas as pessoas. O ideal do LinkedIn, de fato, é você se conectar com quem você quer ganhar conhecimento ou coisas do tipo. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que são médicos. Só que como eu não trabalho muito na área, né? Eu trabalho com alguns clientes que são médicos, mas eu não trabalho muito no 1 a 1, no médico 1 a 1 ali. Então, eu tenho alguns amigos que eu tenho no Instagram e no Facebook, mas eu não sigo eles no LinkedIn porque o papo deles sempre é sobre um novo catéter que saiu, uma solução nova de medicina, que para o meu conhecimento profissional não faz muito sentido. Então, eu não sigo muito esses caras. Essa é uma sacada boa para vocês conseguirem sempre manter sua timeline interessante para vocês, tá? Você segue quem você quer e se conecta apenas com conhecidos, deixando de seguir, porque não faz muito sentido para vocês. Tudo isso que você põe no seu perfil vira filtros de segmentação depois, tanto para você encontrar profissionais para trabalhar com você, quanto para fazer campanhas. Então, no LinkedIn, né, que casa um pouco com o que o Rafa estava falando, imagina que a gente tem uma campanha voltada para um segmento específico, né? Então, a gente consegue segmentar por gênero, estado, idade, né, que até outras redes também conseguem, diploma, área de estudo e instituição. Então, se eu quiser falar só com quem faz agronomia na USP, eu consigo, por exemplo. Ou quem tem diploma de agronomia na FAAP. Interesses do usuário e grupos, que é uma coisa que a gente consegue usar, mas nem sempre é tão usado, porque essas duas últimas colunas são as mais ricas do LinkedIn, tá? Então, imagina que a gente consegue segmentar por cargo, função, nível de experiência, anos e competência. Da parte de empresa, conseguimos segmentar por nome de empresa, conexão, seguidor, setor e tamanho. Então, se você quiser falar com todos os CEOs de empresas que têm mais de 500 funcionários em São Paulo, você consegue. Se você quiser falar com todas as pessoas que trabalham no setor de transporte, às vezes porque você tem uma especialidade que faz sentido, você consegue. Isso é bem bacana e é o diferencial nosso, tá? Essa assertividade. E aí aqui alguns insights, casando um pouco com o que eu falei até agora. Seguir empresas é bem bacana. Você consegue ter ideia, né, de como uma empresa está vendo o momento do mercado, como a Magazine Luiza, que o Rafa falou algumas vezes. É legal ver não só a opinião, né, ou a ideia de uma pessoa única ali que você admira, ou que faz sentido para você, mas também saber de empresas que fazem sentido para você, tá? No final eu deixei uma lista bem bacana que eu vou mostrar já. Adquirir conhecimento em seguir influenciadores, eu vou falar um pouco mais disso também, que são pessoas que têm um alto nível de conexão no LinkedIn, alto alcance, porque produzem muito conteúdo. Mais do que simplesmente compartilhar algo que alguém fez, eles de fato produzem o conteúdo para você, eles colocam um pensamento por trás, tá? E você pode buscar em filtros. Então, me mostre médicos em São Paulo, né? Você vai conseguir ver os maiores ali que fazem sentido para você e começar a seguir essas pessoas. Além de customizar seu feed, né? Então, como eu falei, você consegue também deixar só aquilo que faz sentido para você. Então, no caso, eu, depois de um longo tempo, comecei a dar hide nos posts das pessoas lá do México, que eram da empresa que não fazia muito sentido para mim, para não aparecer muito mais, né, não aparecer mais de novo, porque de fato era um mercado totalmente específico de tratores e tal, que não fazia muito mais sentido. Para facilitar, eu descobri isso só depois, infelizmente, mas o LinkedIn tem uma URL que é linkedin/feed/follow, que você clica, aparece tudo que você segue, com um clique você vai tirando quem você não quer, e depois seu feed fica 1000 vezes melhor, o LinkedIn volta a ser aquilo que foi feito para funcionar, tá? E aqui um pouquinho mais de como construir uma estratégia de alcance, né, de leadership dentro do LinkedIn, para você que quer começar a ganhar escala e reconhecimento, tá? Então, o que a gente fala que essa estratégia de leadership, na verdade, é quando a sua mensagem encontra uma grande massa e você conseguiu ficar ali no meio, né? Você conseguiu, de fato, produzir aquilo que faz sentido e conectar a mensagem com o receptor. Então, como o Rafa falou, faz total sentido no começo, as redes têm diferentes objetivos, né? Quem acessa as redes tem diferentes objetivos. Então, no Facebook é muito mais, como eu falei no começo, a pessoa está querendo se entreter, está vendo o que os amigos dela estão falando,
LinkedIn é muito mais improvisar a carreira, obter conhecimento profissional. E hoje o LinkedIn tem a maior concentração de alta renda do Brasil, mais do que Exame, mais do que o UOL. Isso acontece automaticamente porque a gente tem a maior concentração de C-level na plataforma, pessoas que se declaram, né, em grandes empresas e que produzem conteúdo. Tá? E tudo isso começa na sua página. Para fazer essas pessoas engajarem, começa na sua página. E hoje você consegue fazer de duas formas, né? Atualizações, que é quando você compartilha um link, um artigo pequeno ali, uma imagem, ou cita alguma coisa. Normalmente você tenta ser mais sucinto, então você pega um artigo que saiu na revista, coloca o link, coloca um rápido pensamento, né, em cima daquilo, tudo mais. E artigos são quando, de fato, você tem um conhecimento, ou você leu várias matérias, ou você pega o momento atual de Covid, por exemplo, e quer escrever, de fato, uma coisa um pouco mais longa, dando embasamento ao seu pensamento, mostrando, né, se expressando um pouco mais profundamente, tá? Então aqui eu vou dar algumas dicas, todo esse material vai ser enviado para vocês depois, tá? Mas aqui é um pouco de dicas de que fazer em atualizações, então como eu falei, compartilhar um pensamento ou um comentário de alguma citação, criar uma oportunidade de conversa, então você pode falar, putz, o que vocês acham que está acontecendo agora, né, com esse momento no mercado da saúde? Automaticamente, essa mensagem está basicamente convidando as pessoas a comentar embaixo e gerar uma conversa, gerar engajamento com você. Isso normalmente acontece em atualizações menores. E os artigos foi exatamente o que eu falei, que é quando você fala, não, eu quero falar sobre esse momento, eu quero falar sobre esse novo sistema que saiu de saúde, ou essa novidade que chegou na minha especialidade, eu quero escrever uma coisa um pouco mais densa, colocar uma foto, colocar um pensamento, e é onde você acaba se destacando muito mais em alcance, né? Porque isso chama mais atenção, alguém que lê, gosta ou comenta, aparece para as pessoas que ela segue, e quando você vê, você está impactando uma cadeia gigante de pessoas. E o LinkedIn hoje dá uma plataforma, né, sem custo, maravilhosa, que consegue mostrar para você qual está sendo o seu alcance, quantas pessoas viram, de qual setor, de qual cargo, o que elas fizeram, se elas deram like, comentaram com você. Isso vai te dando norte, direcionamento para você chegar cada vez mais longe aí nos seus objetivos, tá? Aqui eu vou trazer alguns exemplos de pessoas que fazem isso muito bem, para vocês seguirem, né? Algumas fazem sentido, outras não, mas aí fica a critério de vocês. Então, tem o Marcos Facó aqui, que é o presidente lá da FGV, aqui em São Paulo. Ele sempre compartilha informações bem bacanas do setor de educação. Tem o CEO do Itaú também, o Cândido, alguns de vocês devem conhecer. Eles falam do mercado no geral, né, finanças e tudo mais, todo o impacto que está acontecendo agora, principalmente. Bill Gates, internacional esse daqui, mas ele é muito bom. E acho que todo mundo aqui deve saber, o Bill Gates basicamente não fala mais nada de Windows, software. Ele está totalmente no mercado de vacina, filantrópico, saúde. Então é alguém incrível para seguir. E tem um documentário incrível dele no Netflix também, se alguém tiver um tempinho depois, recomendo, é muito bom. O Pietro, que é o CEO da TIM Brasil, também ele foca não só em comunicação, ele foca no geral, uma pessoa bem bacana de se seguir. E aqui é um pouco de como marcas, né, ou até empresas conseguem passar esse pensamento, endossar esse pensamento para os seus funcionários, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse daqui da Pfizer, acho que está pequeno para vocês lerem, mas eu lembro basicamente o que a Pfizer faz. Ela começa o post dela assim, veja o que o nosso especialista em doenças raras, Kevin Silva, diz sobre o momento atual da Covid. Então é uma empresa, né, gigantesca, colocando meio que o profissional dela na frente daquela informação, e não pegando, né, tudo aquilo que o profissional passa para ela e colocando como se ela fizesse. Isso é muito rico hoje em dia. Quando você tem essa empatia, você ressalta profissionais, isso é bem bacana. E aqui é um post da Shell, onde ela cria um ótimo gatilho de conversa, né, com as pessoas, que ela coloca qual será o combustível que vai mover a gente no futuro, né, que vai nos mover no futuro. Então, basicamente, se você ler o artigo, ela está convidando você a discutir se vai ser elétrico, petróleo continua, gás, ou o que seja. E querendo ou não, esses pequenos call to actions na peça é o que vai destinar todo o engajamento na sua comunicação, tá? Para finalizar, eu deixei aqui uma lista que saiu mês passado, acho que no final do mês passado, né, uma semana atrás, que são os top voices da saúde no Brasil.
Então, quais são os profissionais que estão fazendo muito bem essa comunicação dentro do LinkedIn? Clicando aqui, vocês podem ir direto. Ou se alguém colocar Top Voice Saúde no Google, também aparece rapidinho. Mas como esse material vai para vocês, fica mais fácil de vocês encontrarem, tudo bem? E eu acredito que é isso. Acho que agora a gente chega no nosso momento aí de perguntas. Estou ansioso para a pergunta do pessoal. Acho que tanto eu quanto o Rafa. E do meu lado é isso, gente. Obrigado aí pelo tempo. Estou à vontade. Qualquer pergunta que chegar, estaremos felizes em responder. Deixa eu tirar aqui. Show, obrigado aí, Rafaéis, né? Ótimas apresentações. A gente está aguardando aqui o pessoal interagir para mandar aí as perguntas, se tiverem, tá? Mas parabéns aí para os dois. A gente vê alguma coisa aqui? Não, né? Eu estou monitorando aqui, Rafa. Ah, tá, beleza. Boa. Chat para mandar para vocês. Quanto vai vindo aí? Eu posso ir perguntando para o Rafa aqui? Pode, por favor. Boa. Fica à vontade. Boa. Eu tenho uma dúvida a respeito de posicionamento de profissionais da área de saúde e clínicas no LinkedIn, sabe? Eu entendo muito a importância da plataforma para aquisição de talento, para a busca de informação útil, para a gente poder compartilhar conhecimento e se destacar entre os pares. Mas tem algum exemplo, você consegue se lembrar, ou tem notícia de gente que usa o LinkedIn para impactar pacientes? Olha, eu trabalho muito mais com empresas, né? Como eu sou da parte de publicidade, por exemplo, a Cuvui cobre basicamente todos os profissionais de oftalmo. Eles fazem bastante campanhas. Agora, assim, um profissional, digamos assim, pessoa física, né? Para impactar pessoas B2C do outro lado, Sim. Eu ainda não peguei ninguém. O interessante é que, assim, vocês, mais do que eu até, conseguem casar pensando no que eu consigo segmentar do meu lado. Então, por exemplo, eu consigo segmentar profissionais do esporte, consigo segmentar youtubers, consigo segmentar profissionais de radiologia. Pensando no perfil profissional das pessoas, como que a gente consegue encontrar um perfil que faz sentido com uma especialidade e é legal fazer esse impacto? Isso é possível. De cabeça eu não consigo pensar assim, por exemplo, qual especialidade que faz sentido com esse cargo, né, para poder impactar, mas é possível. O que acontece muito tem esses 12 aí que eu mostrei na lista no final, mas os profissionais trabalham o perfil profissional deles ali dentro, que acaba rentabilizando em pessoas físicas que querem se tratar com ele. Bem parecido com Instagram, podemos dizer assim, só que dependendo da sua especialidade, o LinkedIn, por ser alta renda, né, quem acessa é um público muito, muito mais alta renda, CEOs, profissionais e tudo mais, você acaba pegando uma escala de profissionais da saúde que trabalham esse segmento mais luxuoso, digamos, ou mais caro, né? Então isso acontece bastante. Show de bola. Do nosso lado aqui, na nossa base, a gente tem visto um uso bem legal do LinkedIn por médicos, que é esse de se conectar com pares, especialmente para aqueles que recebem demanda, né? Que, por exemplo, os médicos não sei se eu poderia colocar dessa forma, mas de segundo nível ali, que seria, por exemplo, eu vou a um clínico, eu vou a um cardiologista, a algum médico específico, e ele recebe uma demanda daquilo, né, de porta de entrada, acaba me direcionando para um colega para poder fazer um tratamento mais especializado. Então, às vezes, a maior fonte de geração de demanda é a indicação de colegas, né? Esse público específico, a gente tem visto um destaque bem legal fazendo estratégia para pares no LinkedIn. Legal, um destaque, eu não sei se sabiam que vocês tinham. Não.
Outra coisa que é bom saber. Outra coisa que eu tenho com alguns clientes, por exemplo, o LinkedIn hoje você consegue subir uma base de e-mails ou uma base de nome de empresas, né? E encontrar essas pessoas, fazer um match das pessoas que você subiu e encontrar similares. Então hoje imagina que você tem uma lista aí de 500 ou 1000 clientes, né? Na sua clínica, você pode subir essa lista, ele faz o match e ele tenta encontrar pessoas com o mesmo perfil profissional, não comportamento. Independentemente se, né? Porque as outras redes usam comportamento. Se eu acessei um site de bolsa, pode ser que eu caia na lista de quem quer comprar uma bolsa. Mas quem acessou foi minha namorada aqui no computador. No LinkedIn, não. Por algum motivo, né, você subiu sua lista e você vê que a maioria das pessoas que estão na sua lista são advogados de São Paulo, da empresa X. Quantas pessoas similares a essa você pode encontrar? Isso acontece bastante, porque você não precisa de um investimento gigantesco, né? E você fala com um público um pouco menor ali e que tem total fit com o que você está atendendo atualmente. Isso não acontece. Excelente, vamos falar. Desculpa. Não, desculpa, pode falar. Não, mete bronca, Bruno. Não, veio uma pergunta bem legal aqui para você, o Rafael com PH. Boa. Do Dr. Osvandré, como dividir o marketing ético e o antiético? Ele menciona que vê isso frequentemente. Show de bola. Tem um paralelo que eu queria fazer aqui, para uma prévia explicação, vou colocar dessa maneira. Nós, médicos, quando a gente olha para uma publicidade de outros médicos, a gente já vai um pouco tendencioso e um pouco direcionado para poder achar que aquilo ali enfim, algo não tão bom assim. E tem uma questão também relacionada à saturação, tá? Então, os próprios filtros dessas ferramentas e os algoritmos que rodam, escolhendo o que vai expor de conteúdo para determinado profissional, eventualmente acaba mostrando para a gente, que é médico, que com certeza segue vários outros médicos nas redes sociais, então ele acaba concentrando muito e a gente tem a impressão de que, nossa, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, que seja, é só médico compartilhando coisa de saúde, né? E aí dá aquela sensação de o que está acontecendo no planeta, né? Só que, na verdade, alguns estudos que a gente tem aqui mostram que menos de 3% dos médicos são ativos em plataformas digitais compartilhando conteúdo de relevância. Então, para o paciente na ponta, na verdade, ele não tem essa impressão de saturação. E aí a gente entra dentro dessa questão do que é ético, do que é antiético. Minha opinião, meus valores, né? Então, eu, Rafael, entendo que forçar a barra, fazer um marketing tendendo para o lado 1.0, 2.0, que ele é muito agressivo, muito agente aqui a sua consulta e etc., ele navega no limite do desrespeito com os colegas. No entanto, fazer um marketing de conteúdo, de qualidade, compartilhar informação, engajar a sua audiência, eu acredito que isso, de fato, é uma forma ética de se fazer marketing. Eu gosto muito dessa ideia, vou compartilhar uma leitura. Esse é um livro que eu escrevi especificamente a respeito sobre esse assunto, que é como conduzir o paciente de forma ética, utilizando estratégias de marketing médico bem estruturados. Então, aqui eu acho que a gente vai permear um pouco essas nuances aí, mas acho que, no final das contas, fica muito em relação aos princípios e valores individuais. Boa. Legal. Tem uma pergunta aqui para o Rafael Lima, do Arthur. Reposicionar o conteúdo do Instagram no LinkedIn pode ser uma estratégia na falta de tempo para pensar em conteúdo para as duas redes sociais? Pode. Mas o que eu gosto de lembrar, e que faz muito sentido, o Rafa falou isso muitas vezes, né? Pensa que se você vende terno, você vai vender terno na Paulista, por exemplo, vai dar muito certo, porque seu público que está ali na Paulista são, né, profissionais de economia e tudo mais, é um lugar que faz sentido vender aquilo. Você na Vila Madalena vender o terno igual você vende na Paulista, você está usando uma comunicação que não vai bater muito com o público. Então, dependendo qual a comunicação que você está usando no LinkedIn, se ela é mais despojada, no Instagram, desculpa, se ela é mais despojada, se ela tem o objetivo muito mais de ser uma coisa mais influenciadora ali e tal, aplicar no LinkedIn vai basicamente resultar em nada para você.
Então, é legal você, às vezes, se for uma imagem, uma foto, pode até replicar, mas pensa em quem está vendo, né? A pessoa que está vendo, o momento que ela está vendo no LinkedIn é totalmente diferente. Então, como você adapta a mensagem, o texto, pelo menos alguma coisa que você encaixe com esse público que está totalmente diferente, né? Do público do Instagram, no momento, e a plataforma é outra também. Legal. Tem uma pergunta agora aqui pro Rafael Trota, do Roberto. Ele quer que você explique um pouco mais como a plataforma da e-medicina pode ajudar o médico no dia a dia. Beleza, show de bola. A gente desenvolveu o e-medicina, a gente está desde 2016 no mercado, e a gente nasceu para ser uma plataforma que resolve os 3 grandes problemas que nós entendemos que um médico ou uma pequena clínica tem no dia a dia. Primeiro problema, atrair pacientes. Segundo problema, ter as ferramentas de gestão para poder atender os pacientes com eficiência e ganhar mais agilidade, mais eficiência no dia a dia. E em terceiro, fidelizar os pacientes. Então, no e-medicina, a gente tem ferramentas que vão atuar em cada uma dessas etapas, desde criação de site, publicação de conteúdo em redes sociais, seja ela Instagram, LinkedIn, Facebook, etc., gestão de anúncios no Google, sistema de agendamento online, produção de conteúdo para blog dos clientes. Aí o paciente ele vai, eventualmente, navegar nessa jornada de decisão, agendar uma consulta com você. No consultório, esse módulo central de prontuário eletrônico, 99% dele é gratuito. A gente tem muitos clientes que utilizam ele sem pagar R$1 por e-medicina. Agenda, prontuário eletrônico, controle financeiro, cadastro de secretário, usuários limitados, toda essa arquitetura de prontuários eletrônicos que a gente tem na prática. E com o diferencial de que ele vem conectado com o módulo de relacionamento com pacientes. Então, eu posso, por exemplo, atender um paciente que veio no meu consultório por causa de uma uveíte, e eu programo em medicina para amanhã mandar uma comunicação para ele assim: oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael. Eu sei que você está cheio de dúvida, porque eu falei de inflamação lá dentro do seu olho. E, olha, tá aqui alguns conteúdos que eu escrevi lá no meu blog, no meu site, que você pode aprofundar um pouco mais no estudo para poder entender por que eu solicitei aquele tanto de exame e o que você deve fazer agora. Também a importância do tratamento. 10 dias depois, ô fulano, passando para poder te lembrar que o antibiótico acaba hoje, beleza? Hoje é só manutenção, se tiver tudo errado, tudo certo aí, você continua, se tiver alguma coisa errada, você volta para mim. Então, a gente automatiza toda essa cadeia que vai desde atração, passando por atendimento e fidelização de clientes. Diferença em relação a concorrentes que vão fazer isso de uma forma muito personalizada é que a gente é um software. Então, essas ações são feitas todas de forma automática. Logo, a gente consegue despencar custo, né? Então, a gente custa mais ou menos 10 vezes menos do que a média de mercado aí. Então, é o grande diferencial do e-medicina. Tem uma pergunta aqui do Pedro para o Rafael Lima. O LinkedIn é hoje mais importante profissionalmente do que o Instagram na contratação de novos pacientes? Olha, depende do seu segmento. E acho que, assim, não é muito se ele é mais importante. A internet hoje, ela é meio que... Todos os veículos de comunicação, na verdade, né? Para você, que é a empresa, né, digamos assim, querendo ou não, cada profissional aí você é sua própria empresa, né? Você tem que pensar no circuito todo. Então, por exemplo, hoje eu não sou o maior gerador de leads da FGV, quando eles pensam em cadastros de pessoas que têm interesse por faculdade, mas pessoas que pagam boleto para estudar na universidade, eu sou o maior. Mas eu não acredito que, por exemplo, se eles pararem tudo que eles estão fazendo e fazer só LinkedIn, eu vou continuar sendo maior. Porque, às vezes, a pessoa que vai fazer a primeira faculdade é impactada lá, quando ela é, né, um pouco mais jovem, no Instagram, daí ela decide fazer outra faculdade, se forma, aí no LinkedIn ela lembra de novo que ela quer fazer uma pós, e o LinkedIn mostra para ela essa pós. Então, na verdade, você tem que ver no final do mês se o que você investiu, né, seu tempo ou seu dinheiro, para se autodivulgar, quanto gerou no geral para você de receita, né, de ROI no final. Então, hoje o Google é muito bom para encontrar clientes que têm a intenção de ação, né? Então, por exemplo, se eu estou com dor de barriga e preciso do médico, eu vou no Google falar com o médico de estômago, ou que seja, eu já tenho a intenção de procurar aquele médico. Então, muito provavelmente, entre os 3 que aparecerem ali, eu já vou tentar falar com alguém.
Porém, se eu estou acompanhando um médico que está falando muito bem sobre alimentação há algum tempo já, me interessa, eu gosto do jeito que ele fala, quando eu tiver aquele problema, pode ser que eu vou falar com aquele médico ao invés de procurar alguém. Porque há um tempo já eu estou acompanhando ele já é notório para mim, amigos também conhecem. Então, assim, é um trabalho que não é imediato a troca. Se você vende roupa, calça, talvez, você consegue fazer uma análise imediata. Anunciei no Facebook, anunciei no LinkedIn, aqui eu vendi 10 camisas, aqui não. Mas no caso de vocês é muito mais do que um produto... Chega a ser B2C, porque é uma pessoa contratando um serviço, né, de um profissional, mas o pensamento dela por trás eu dificilmente... É difícil falar ao meu ver, né? Mas muita gente, quando fica doente, se não é algo tipo imediato que precisa do médico amanhã, basicamente faz um contato com todos os amigos. Meu, você conhece alguém? Você pode me falar alguém que você conhece que é bom nisso, que é bom naquilo? E às vezes as pessoas conhecem alguém nas redes também, né? Alguém que ela admira, alguém que ela tá vendo, que tá acompanhando. Então, esperar essa troca, no caso de vocês principalmente, imediata. Eu fiz um post no Instagram, o mesmo no LinkedIn, aqui bombou mais, vou parar ali. Acho que pode ser uma redução no seu potencial, na verdade. Não é nem que você está errado, mas com certeza está reduzindo o potencial que você vai poder adquirir usando as duas plataformas. Tem uma pergunta interessante que eu acredito que acho que os dois podem interagir, né? O que recomendam para atrair os pacientes? Que veículos? O que? Desculpa. O que recomendam para atrair novos pacientes, atrair mais pacientes? Quais veículos? Onde apostar as fichas no pós-Covid? Em termos de investimento em marketing, o que pode fazer para trazer pacientes para o consultório? Quais dicas vocês conseguem dar? E no relacionamento médico-paciente, para gerar engajamento e fidelização. Quer começar ou eu começo, o Rafa? Pode começar. Beleza. Olha, a gente está falando muito de o novo normal, né, depois que passar essa história do Covid. O que é que muda com isso? Muda que o digital, ele certamente vai ter um impacto muito maior do que o offline. Várias empresas vão operar só digitalmente, então a gente vai ter muita gente muito mais em casa que não vai ter nem contato com publicidade offline mais. Então, essa é uma mudança de comportamento que a gente já vê em outras partes do mundo e é natural que a gente vai ver isso também aqui no Brasil e impactando também a medicina. Não é uma questão, na minha opinião, de apostar ficha em determinado ponto. É uma questão de criar uma estratégia ampla que, no final das contas, ela vai conseguir conduzir o paciente em todas as jornadas, entregando o mínimo que você precisa em tudo aquilo. Tem um conceito que ele é muito legal, que a gente utiliza, quem trabalha com tecnologia, gosta um pouco mais de empreendedorismo, vai conhecer, que é o conceito do MVP, que é o mínimo produto viável. Um exemplo legal desse assunto é o seguinte: se eu for criar um carro, e eu quero criar um carro gastando pouco dinheiro, eu tenho duas opções. Eu posso investir na lataria do carro, criar a lataria mais linda e tal, colocar as rodas ali no lugar, mas não colocar o motor. Eu posso também usar o mesmo dinheiro que eu usei para poder fazer isso, para poder colocar só o chassi do carro com duas rodas e um motor. A diferença entre os dois é que um carro funciona, o outro carro não funciona. A mesma analogia eu faço aqui para investimento. Então, o que você quer, no final das contas, é fazer com que um paciente que não te conhece, que não conhece os seus serviços, te conheça, entenda que precisa de você e vá até o seu consultório. Então, na minha opinião, você precisa de investir nessa camada inteira, porque se você deixar a ponta solta nessa jornada, você vai, eventualmente, chamar a atenção de alguém que, na hora que o cara começa a pesquisar sobre o assunto, ele vai encontrar o seu concorrente e não te encontra mais. Então, ao invés de ter um Instagram bombado e colocar todas as fichas no Instagram, é melhor você colocar um pouco no Instagram, que vai te ajudar a chamar a atenção de pacientes, um pouco em site blog, que vai ajudar o paciente a consumir um pouco mais de informação, um pouquinho em investir numa câmera, num telefone melhor, para poder gravar um vídeo, para poder colocar no YouTube, para poder fazer uma coisa um pouco mais técnica, aprofundada, investir num sistema de agendamento online, em alguma ferramenta que facilita a vida do paciente para ele poder cumprir o caminho. Colocar um dinheirinho no Google para, como o Rafa falou aí, que é o paciente o paciente que já decidiu que quer agendar uma consulta, na hora que ele busca, você vai ser uma daquelas 3 opções lá que ele vai ver. Então, se tiver que colocar
todas as fichas, coloca na estratégia, não coloca em nenhuma ferramenta isolada, entendeu? Sim. Concordo 100%. Se eu fosse pontuar alguma coisa, do modo, assim, menos específico, né, digamos assim, o objetivo tem que estar bem claro. Então, considera que é como se fosse academia. Não adianta você malhar um dia que no outro dia você não vai ser o cara mais reconhecido no Covid no Brasil. Acho que todo mundo aí, quando começou a atuar como médico, lembra que no começo não tem histórico nenhum, ninguém te conhece, ninguém sabe se você é bom ou não. Então, por exemplo, se a ideia, né, se o objetivo que deram na pergunta aí é ser reconhecido pós-Covid, o que você está fazendo no antes? Você está postando artigo sobre isso agora? Você está dando sua opinião sobre isso agora? Você está mostrando que você é relevante nesse assunto agora, para quando alguém precisar tirar uma dúvida ou falar com um médico sobre isso, você ser um cara que vai ser relevante? Você tem que ir malhando agora para os resultados dessa academia, né, de ego aparecer daqui a um tempo. E isso pode estar em todas as redes, tem que estar em todas as redes. Uma coisa bacana que aconteceu um dia comigo, que faz total sentido, eu acho, com a conexão da pergunta, foi, eu estava num evento em Florianópolis, e eu conheci uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Rafa, eu tenho 30 mil seguidores no LinkedIn, eu sou a referência de contabilidade profissional dentro do LinkedIn. Eu sei disso porque ninguém tem o mesmo número de seguidores que eu sou a maior entidade contábil, né, a pessoa de contabilidade dentro do LinkedIn. Isso é bom ou ruim? Eu falei, se seu objetivo era ter 15 mil pessoas, você tem 30, é o dobro. Se seu objetivo é conseguir mais clientes, você está conseguindo mais clientes, tem que me falar isso ou não. Se seu objetivo é dar palestra sobre contabilidade, pode ser que você está na hora de dar palestra já. Porque o conteúdo que você posta é o que vai atrair você para as pessoas. Então, mesmo você sendo médico, se você começar a falar de carro no LinkedIn, mas falar bem, falar sobre o mercado, escrever sobre o mercado, não importa se você é médico, você vai atrair pessoas que querem saber de carro. Então, é muito do que você posta, a qualidade do que você posta que vai atrair pessoas que vão estar dispostas a acreditar em você quando elas precisarem. E isso leva tempo, não é tipo de imediato, assim. É muito mais fácil você cair por parar de fazer isso do que você fazer só um pouco, subir e falar que, bom, para aqui que já estou no topo e não preciso fazer mais nada. Focando no seu objetivo, né? Então, se é ser alguém referência no Covid, já ir começando a falar disso agora, sobre esse tema, como você pode ajudar, o que você acha, que é assim que vai trazer pessoas, com certeza. Legal, tem uma pergunta da Michele para o Rafael Trota. Você acredita que no futuro próximo o marketing médico digital será quase uma questão de sobrevivência no mercado profissional? Olha, para alguns já é, né? Então, eu acredito que se a gente pega médicos recém-formados, que estão entrando no mercado em grandes capitais, em lugares mais concorridos, se não está inserido em um serviço, se não tem uma estrutura de referência já bem estruturada, já bem montada, esse cara, ele tem como uma solução para estruturar serviços próprios, né? Eu tô falando aqui o cara que não quer ficar no plantão, não quer trabalhar em empresas de terceiros ali. Ele hoje tem no digital talvez a única oportunidade. Por que eu falo a única oportunidade? Porque o offline, marketing médico offline, pouco efetivo, caro, soluções não segmentadas. Então, você vai gastar muito dinheiro para um retorno pífio, especialmente se ele não for contínuo e constante. Marketing médico digital, democrático, baixo custo, você consegue fazer criando contas gratuitas em ferramentas e começar a avançar para poder criar um nome. Se todo mundo, eu vou colocar todo mundo, tá? Se todos nós estamos no digital, a sua audiência está no digital. Então, eu vejo como eu não gosto muito dessa palavra que é transição e transformação digital dos consultórios, porque eu entendo que é muito mais. Hoje, 2020, 2021, talvez 2025, eu acho que é muito mais matar o seu negócio da forma como ele e repensá-lo com o digital no DNA dele, porque não é mais opcional, não é mais eu vou ter um site ou não vou ter um site. Qual é o seu site? Onde que eu te encontro digitalmente? Daqui a pouco, resolução do Ministério da Saúde liberando a portaria de telemedicina. Isso vai evoluir, entendeu? Hoje a telemedicina é da forma como nós a entendemos, mas daqui a pouco
vai ser uma telemedicina 2.0 um pouco diferente, e tem empresas trabalhando pesadamente nisso, nós inclusive. Então, a gente quer mudar a experiência de consumo de serviços médicos entre médicos e pacientes no universo digital. Então, vem muita coisa aí pela frente, sabe? Basta você pensar na essência, tá? Na filosofia. Olha o tanto que é lógico a mudança, tá? O tanto que ela é inevitável. Eu hoje solicito exames para um paciente de rotina, esse paciente vai fazer os exames, e eu estou falando de pessoas aqui que, como nós, têm nível superior, eventualmente, são bem entendidas a respeito do mínimo do assunto. O cara pega o resultado de exame, lê o valor de referência, vê que está dentro, o médico já tinha falado que estava tudo legal, por que eu tenho que ir no médico para poder mostrar o exame? Entendeu? Então, se você parte da premissa de que isso vai morrer, significa dizer que várias outras coisas similares de ineficiência que a gente tem vai morrer também. E o digital vai vir abocanhando tudo. Então, eu acredito muito que o posicionamento antecipado, quanto antes a gente tiver domínio e controle do digital, melhor é para você. Tenho certeza que a Magazine Luiza faz mais vendas do que a Casas Bahia. Basta digitar lá, e-commerce de venda de produtos de eletrodoméstico. Quem que está em primeiro lugar? Não é a Casas Bahia. Então, eu tenho certeza que o impacto econômico disso para eles é bem maior. Interessante. E uma outra pergunta para você, Rafael Trota, do Dr. Fábio Krebs. Primeiro, ele é excelente, ele elogia as duas apresentações, mencionou Obrigado. Aqui excelentes apresentações. Obrigado, Fábio. Como adaptar a publicidade de marketing respeitando os preconceitos médicos do Conselho Federal de Medicina? Tá. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução a respeito de marketing médico que regulamenta a prática desde 2011. Eu não sei quantas vezes eu já abri pedido de revisão, de tirar dúvida para conselheiro, de parecer a respeito de temas que não são cobertos pela legislação de 2011, porque simplesmente as ferramentas não existiam na época. Então, o LinkedIn existia em 2011, ou Rafa? 2013. Começou em 2013. 2013. Então, o LinkedIn é pós legislação do Conselho Federal de Medicina. E eu sou um crítico fervoroso do assunto aqui, porque eu acho que o Conselho Federal de Medicina ele não tem capacidade de regulamentar um tema que ele é tão descentralizado e pulverizado e que acontece no dia a dia de uma forma tão rápida e escalável. Então, a gente teve recentemente o CAD fazendo uma punição para o Conselho Federal de Medicina e para o Conselho de São Paulo a respeito de quando eles resolveram proibir a questão dos cartões de desconto, né, que nada mais é do que uma promoção de marketing, né, é uma publicidade isso. O Conselho Federal proibiu, o CAD veio e colocou uma liminar que falou assim, olha, isso aqui não é só alçada, isso vai acontecer. Então, assim como o CAD fez esse posicionamento, eu acredito que, se a gente olha num cenário um pouco mais longe, 10 anos, 5 anos, 10 anos, a gente está pensando aqui em fazer investimento de longo prazo, não de curto. Eu colocaria 100% das minhas fichas de que o que vale para outros mercados vai ser o que vai valer para a medicina, e o Conselho Federal de Medicina não vai ter nem braço para poder tentar regular essa questão. Então, eu acho que o marketing ele tem que ser ético, as pessoas vão começar, eu não sei que tipo de ferramenta que vai vir pela frente, tá? Mas eu consigo enxergar um momento, e eu gostaria de enxergar um momento, eu gostaria de viver um momento em que nós médicos, a gente se sinta à vontade o suficiente para poder falar mal de um colega que a gente está vendo que está fazendo um marketing antiético, e que isso seja transparente para todos, para a gente poder, o próprio paciente ler aquilo, entender o que está rolando na conversa e tomar uma decisão. A gente tende a infantilizar muito o paciente, achando que ele é influenciável, que ele é bobo, que ele toma uma decisão com base no que alguém coloca no post do Instagram, mas na prática a gente percebe que não é isso. Um agendamento de consulta ele leva mais de 20 interações com peças publicitárias para ele acontecer. Significa dizer que um paciente ele pesquisa, ele tem 20 pontos de interação digital, na média, antes de tomar uma decisão de agendamento de consulta. Então, esse paciente está cada vez mais preparado e eu acho que a gente pode muni-lo cada vez mais de informação transparente para que ele tome uma decisão sensata. E essa definição do que é ético, do que é antiético, vá para o paciente, não para o conselho, não para os outros médicos, né?
Legal. Agora uma pergunta para o Rafael Lima. Criar postagens curtas, mas com bom conteúdo, postar melhor como uma atualização ou como um artigo? Qual dará maior visibilidade? Artigos costumam dar um alcance muito bom, se o artigo tem um porquê ali. Lembrando, mais uma vez, a gente está lidando com pessoas, né, reais do outro lado. Então, se você simplesmente... tem alguns fatos do algoritmo que eu posso explicar, mas, por exemplo, se você compartilha alguma coisa de alguém sem escrever nada, dificilmente você vai ter um grande alcance. Isso já é até o modo que a ferramenta mesmo limita, porque imagina assim, você viu o Ricardo Amorim fazer um post bacana. Você compartilha e outros 10 amigos compartilham também, sem escrever nada. O LinkedIn não vai te mostrar 10 coisas iguais. Então ele percebe que não teve nenhum pensamento por trás daquele compartilhamento, e ele já te mostrou aquilo, ele te poupa de ver o resto. Então só compartilhar não vale muito a pena. Quando você coloca um pensamento, né, um texto, já melhora bastante. Então pegar um artigo, colocar no LinkedIn, escrever uma observação, isso já ajuda bastante, pode ser bem alto o alcance, principalmente se gera like, gera comentário, se gera engajamento na peça, né? Ela vai aumentando o alcance nas outras pessoas. E artigos é aquilo que normalmente a pessoa entra, lê e gera muito mais debate, porque de fato a pessoa não vai encontrar em nenhum outro lugar aquilo, a não ser com você, porque é uma coisa que você fez. Então, um artigo pensando em alcance, né, em pessoas que vai conseguir impactar, costumam ter mais alcance, sim. Interessantíssimo. Gente, eu acho que tem algumas outras perguntas que eu acho que a gente endereça depois, por conta do tempo. Primeiramente, em nome da Acelera, gostaria de agradecer os dois palestrantes. Choveram elogios aqui para o conteúdo de vocês. E também, em nome da Acelera, eu queria comunicar que a Acelera está comprometida em continuar produzindo conteúdos relevantes para colaborar aí com os médicos a atraírem mais pacientes aí para dentro do consultório. Eu vou agradecer também, em nome da Acelera, a Solute. A Solute é uma empresa parceira que está proporcionando para os médicos que participaram o certificado digital por 1 mês de forma gratuita. Então, em nome da Acelera, eu agradeço, porque o Dr. Rafael Trota sabe que para fazer prescrição digital, né, Rafa, precisa do certificado, senão não adianta, né? Tá doido, cara. O paciente encontra o cara na internet, digital, aí na hora de mandar receita tem que mandar o motoboy para casa dele entregar, né? É complicado. Exato. Essa eu não sabia. Não, precisa, Rafa. Legal. Então, eu agradeço de verdade. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, esse conteúdo ele vai ficar gravado e disponível para os médicos que não tiveram oportunidade ou para os médicos que assistiram, quiserem revisitar esse conteúdo, que foi bem bacana. Boa. Posso começar, Rafa, dessa vez? Por gentileza. Acho que, assim, minha mensagem, tirando o LinkedIn, né, de lado, tirando até meu crachá de lado, pensando em digital mesmo, o LinkedIn tem bastante presença de profissionais da saúde, mas não é a maior, assim, a gente percebe que tem muita gente que não acessa. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, assim, para deixar mais uma pulga, né, atrás da cabeça de vocês, olha como os seus sobrinhos, as pessoas mais jovens da família consomem conteúdo hoje em dia. Você vai ver que ninguém vê TV, ninguém vê revista. Se você tem alguma dúvida que você tem que estar na internet hoje ou não, dando seu posicionamento, né, ainda mais você que sendo médico, você vai perceber que se você não fizer isso, ninguém vai te ver já, né? Essas pessoas não consomem mais TV do jeito que se consumia. Daqui 10 anos ou até menos, essas pessoas vão ser os tomadores de decisões das novas famílias, nas novas casas. E com certeza elas vão estar buscando informação em meios digitais, em meios online, né? Ninguém mais quer a informação no horário ou aquela informação que ela tem que ter porque estão dando aquilo para ela. Ela quer ter a decisão, nem que seja a ilusão, né? Porque hoje em dia você faz uma busca, aparece o que estão patrocinando. Mas nem que seja a ilusão, ela quer ter a noção que ela tomou essa decisão. Então, estejam no meio digital, porque quem não tiver, de fato, vai ficar meio perdido no futuro aí.
Ótimo. Show de bola. Se eu vou gastar um minuto, eu colocaria uma dica final aqui, que é, se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi ao longo dos 8 anos na frente do E-Medicina aqui, vendo outros médicos aplicarem marketing, o que é que funciona e o que é que não funciona, eu diria que essa dica seria: coloca 2 horas na sua agenda por semana para poder tratar marketing. Nessas 2 horas, faz o que você quiser, cara. Desde que você tenha 2 horas na sua agenda para poder trabalhar o marketing do seu consultório. Você vai fazer LinkedIn, você vai fazer Instagram, Facebook, etc. Você vai quebrando a cabeça sozinho, vai quebrando a cara, até um ponto que eventualmente vai começar a funcionar, mas você vai ser obrigado a sentar para poder pensar estrategicamente no seu negócio. O melhor legado que você pode tirar para si mesmo é arrancar o horário de 2 pacientes da sua agenda e colocar o paciente marketing no seu prontuário eletrônico. Você vai atender o marketing ali, assenta na cadeira, cara, faz o que você tiver que fazer. Não tem nada para fazer, vai estudar, vai pesquisar, vai conversar com seus fornecedores. É muito melhor do que você tentar ir às cegas e, eventualmente, delegando, terceirizando, tratando marketing como apêndice, não como o pilar central do seu negócio. Perfeito. Em nome da Acelera, novamente agradeço aí o Rafael e a E-Medicina por todo o conteúdo, por todo o apoio, por todo o suporte. O conteúdo foi fantástico, eu tenho certeza que os médicos vão consumir esse conteúdo e ajudar aí no pós-Covid, né? Como se comportar nesse momento tão difícil. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que viram também. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado mesmo aí pelas mensagens. Confesso que eu fiquei bem encantado com o LinkedIn, é um universo que a gente tem muito a explorar. Eu tenho certeza que você contribuiu bastante aí para os médicos que participaram. Muito obrigado. Fico feliz. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, gente. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.